mês de agosto, a gente está convencionando ser um mês dedicado com mais afinco para missões. Então, a gente quer dedicar os trabalhos da igreja, tanto de manhã quanto à noite, para serem trabalhos que enfatizem a responsabilidade e a identidade da igreja em termos de missões. Na escola dominical, nós separamos aqui, na verdade, 4 temas, baseado num livro do Tim Keller, quando ele fala pôr as pessoas em contato com Deus, que é hoje, né, que a gente vai conversar, pôr as pessoas em contato entre si, para conversarem umas com as outras, pôr as pessoas em contato com a cidade e pôr as pessoas em contato com a cultura. É uma boa discussão isso. Os 4 temas aqui, em termos de evangelismo, é uma boa discussão. O primeiro deles, que é colocar as pessoas em contato com Deus através de o que ele chama de culto evangelístico. Ele vai discutir isso, eu queria só trazer algumas coisas que talvez para muitos de nós já seja ponto pacífico, para outras nem tanto, de maneira que fique claro para nós que uma nuance ou uma dimensão do culto a Deus certamente é o culto evangelístico. Aí todo culto evangelístico é assim, não é? Então vamos conversar um pouco. Segundo, colocar as pessoas em contato entre si por meio da comunidade do discipulado, que é que a nossa igreja está fazendo por intermédio sempre de reuniões maiores até reuniões individuais. Então, a gente espera que, como conselho, né, a gente chegou nesse entendimento de que, como igreja, a gente quer adorar, aprender, amar a igreja e servir no mundo. Acho que essas 4 coisas são salutares e saudáveis para o exercício de qualquer vida espiritual. Lembrando que a gente não tem a ideia de que todo mundo participe de tudo, mas a gente tem a ideia de que esse ciclo todo mundo participe dos 4 obrigatoriamente. A quantidade que cada um vai participar, isso varia, é óbvio, né? Cada um tem uma agenda e uma dificuldade, isso faz parte da vida, então não há problema algum, mas a gente entende que se não houver esse ciclo destas 4 coisas, algum tipo de adoecimento está se manifestando na nossa vida. A gente percebe que quem tem dificuldade na vida, na história, na vida pessoal, familiar, falta alguma dessas 4 coisas que o próprio Senhor Deus deixou muito claro na sua palavra que todos devemos participar. É óbvio que terão, mesmo com essas 4 coisas, se você colocar essas 4 coisas para 4 igrejas, não serão do mesmo jeito. Porque o público é diferente, a gente vai ver um pouco disso hoje, as reações à palavra de Deus são diferentes, há particularidades, mesmo que a gente tenha o mesmo tema e o mesmo alvo como igreja do Senhor, tá bom? Uma das coisas que o Tim Keller quer fazer a respeito de colocar as pessoas em contato com Deus, essas 4 coisas, né? Em contato com a cidade, que é por intermédio das obras de misericórdia, que a igreja aqui tem, através da Associação Viver e tantos outros, né? Todos que vieram, a gente sempre procura ajudar na igreja. Tivemos outros casos, eu não lembro o nome dele, daquelas gurias lá do Rio de Janeiro, aquela senhora que tinha um filho autista e ela conseguiu aqui com Rosimar, né, que fala? Com os filhos autistas lá, e a igreja ajudou nesse auxílio de misericórdia, e há tantos outros exemplos aí de pessoas que precisam e encontraram na igreja esse tipo de auxílio. A igreja precisa fazer isso. E o contato com a cultura, que é exatamente integrando, não é integrando, não deixando desintegrar o que automaticamente é integrado, que é a questão de fé e trabalho. Eu dei uma palestra sobre esse assunto aqui na Embaixada Britânica, esse primeiro semestre, exatamente sobre fé e trabalho. Tinham pessoas lá de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Então, ficou de
O assunto foi tão bom que ficou da gente desenvolver ele depois. Eu dei também sobre psicopatologia, o módulo essa semana lá no seminário, foi muito bom, onde uma das coisas, das reações que nós obtivemos, foi justamente sobre isso, essa integração entre fé e trabalho, onde um deles dizia mais ou menos assim, as aulas foram como que uma boa série de TV, que a gente vê um capítulo e fica doido para ver o outro capítulo, para ver a continuação, né? Foi muito interessante porque tratou justamente desse assunto de fé e trabalho. Da nossa igreja fizeram a nossa irmã Laurimelli e a nossa irmã Stephanie, tá bom? Então, esses 4 assuntos são assuntos que a igreja precisa fazer. Obrigatoriamente, os 4. Nenhum e nem outro a gente não deve escolher. E se nós não prestarmos atenção nisso, o Tim Keller está pensando no ministério da igreja local, ele diz que a igreja vai acabar entrando numa competição interna, onde os ministérios, basicamente, diferentes, vão competir por atenção e recursos. E ele fala que não é essa a ideia de que a igreja tenha ministérios competitivos, mas sim colaborativos. Ministérios que lutem por atenção, quando, na verdade, todos eles devem ter a sua atenção. Ministérios que são excludentes, quando, na verdade, eles são complementares. Então, a gente não deve ter uma igreja focada em uma dessas questões. A igreja é a igreja do discipulado, por exemplo. Isso é estranho. E as outras coisas, obras de misericórdia, entregação na relação com a cultura, o evangelismo, fica onde isso? Uma igreja que só evangeliza. E o discipulado fica onde? E as obras de misericórdia ficam onde? E a integração na relação com a cultura, entre fé e trabalho, fica onde? Uma igreja que tem a obra de misericórdia só. E onde fica o evangelismo, o culto? Se tem obra de misericórdia, porque alguém foi evangelizado, se converteu, entendeu que precisa, à luz da palavra de Deus, de um coração renovado, que precisa abençoar a vida dos irmãos. Como o próprio Paulo vai dizer lá, né, aquele que, em Efésios 4, 29 em diante, aquele que roubava, pare de roubar. Mas parar de roubar não é o suficiente. Ele diz ainda que comece a trabalhar. Porque, obviamente, quem roubava era vadio, o cara que quer ganhar dinheiro sem trabalho, né? Mas não só trabalhe, porque o trabalho não é só para nós. Antes, para que tenha com que, fazendo com as próprias mãos, tenha como ajudar seu irmão. Veja que interessante. Então, nem o nosso trabalho não é só para nós. Às vezes Deus dá prosperidade, Deus sempre faz isso. Deus nunca vai dar a mesma coisa na mesma medida para a sua igreja. Ele nunca fez isso. Pode olhar na história, pode anotar isso que eu estou te falando. Deus nunca vai dar a mesma coisa na mesma medida para todo mundo. Deus não faz isso. Deus dá alguma coisa em porções diferentes. Até Daniel, com os amigos dele e Daniel, eles se sobressaíam diante de todos os sábios da época, mas Daniel se sobressaía diante dos seus próprios amigos. Deus dá de maneira diferente. Se você for olhar na história, é exatamente isso que aconteceu. Deus deu ao Egito e ao seu povo por intermédio de José, mas ele não deu na mesma medida aquilo que ele havia dado a José. Só para você ter uma ideia, quando chega lá em Daniel, naquela interpretação dos sonhos, eu me lembro do rei dizer assim, eu quero saber se vocês estão falando da parte da divindade. E os caras dizem assim, né, os astrólogos lá, aqueles que adivinhavam as coisas, ou tentavam. Conte-nos, ó rei, o sonho, e nós diremos a interpretação dos deuses. E o rei diz assim, não conto nenhuma coisa nem outra. Se é Deus mesmo que está falando, vocês vão dizer o que eu sonhei e qual a interpretação do sonho. Não, mas aí você está demais. Está de brincadeira. Ele falou, vou matar todo mundo, vou meter fogo. Por que vocês estão me enrolando? Se Deus é o Deus da interpretação, é o Deus da revelação.
Então, diga o que eu sonhei. Não sei, disseram aqueles homens magos, porque isso que o rei está pedindo é coisa dura e alta demais para nós, pertencente somente aos deuses. Exato. E Deus deu isso só a José. Interessante. Ele não deu aos irmãos dele e depois salvou a família, por intermédio de José, aqueles a quem os irmãos deram como perdido. Então Deus vai distribuindo as coisas e na vida financeira também não é diferente. Jesus mesmo disse, quando o camarada lá foi reclamar, porque Maria derramou um vaso de perfume caríssimo, e era tão caro que alguns comentaristas dizem que talvez aquilo ali seja o valor do dote do casamento de Maria, ou é isso, ou ela era rica, porque o valor do perfume, para você ter uma ideia, reis contavam as particularidades da riqueza de seu reinado com vários componentes. E um dos componentes utilizados pelos reis para falar sobre a quantidade de riqueza que havia no seu reinado eram perfumes. Então, foram perfumes derramados ali. O camarada diz assim, nossa, não sei para que esse desperdício, podia dar aos pobres, obras de misericórdia. E Jesus diz assim, os pobres sempre terei convosco, mas eu não. Então, Jesus Cristo diz que não é para fazer com os pobres? Não, mas diz que tem uma prioridade para a gente prestar atenção. É só isso. Então, é para ter obras de misericórdia? Claro que é. É para ter só obras de misericórdia? Claro que não. Então, é para evitar esse tipo de lugares onde ele fala de integração e fé, que tem igrejas que parecem verdadeiras salas de aula, academia, onde as pessoas só falam de integração de fé e trabalho. Parece que elas estão numa verdadeira sala de aula, de manhã e à noite, qualquer lugar que ela vá, parece que só tem palestras, não tem estudos, não tem pregação, as coisas que edificam o nosso coração, as palestras edificam, eu sei disso, mas a igreja tem um ministério para além disso. Então, ele menciona esses 4 ministérios que, curiosamente falando, a nossa igreja tem procurado realizar. Lembrando que a gente não pode ser vendido ao pragmatismo, porque o objetivo de fazer isso não é obrigatoriamente fazer a nossa igreja explodir para 5, 10, 15, 20 mil membros. É apenas obedecer aquilo que Deus colocou sobre a responsabilidade da igreja. A gente só quer viver isso. Viver as coisas que Deus deixou sobre a mão do seu povo. São privilégios que Deus deixa a cada um de nós. Mas se não prestarmos atenção no exercício desses privilégios, pode acontecer que haja, então, segundo Tim Keller, eu acho que ele está correto nisso, essa tensão desnecessária, e que a gente às vezes sente no conselho, às vezes a gente até comentou isso, né? A sensação que às vezes dá é que as pessoas estão lutando para ver quem grita e chega primeiro leva mais, para ver quem vai levar mais atenção, e a gente no conselho fica, meu Deus do céu, mas será que eu preciso escolher entre ou um ou outro, em termos de derramar dos recursos que a igreja, Deus tem dado à igreja, dos recursos financeiros, dos recursos de dons e ministérios, dos recursos da graça de Deus sendo distribuído no meio do seu povo? Será que eu tenho que escolher entre um e outro? Ou será que nós podemos enfatizar tanto um quanto o outro? Então, na perspectiva de Tim Keller, ele entende que a igreja, para encontrar um equilíbrio, ela tem que exercer, um chamado só, estas 4 coisas ao mesmo tempo. É um chamado só, as 4 coisas ao mesmo tempo. Então, a nossa igreja quer evangelizar? Quer. Só? Não. A nossa igreja quer abençoar com obras de misericórdia? Sim. Só? Não. A nossa igreja quer discutir a integração automática que existe entre fé e trabalho? Sim. Só? Não. A nossa igreja quer discipular uns aos outros? Está aí o movimento discipulado, claro, a gente deve fazer isso. Só? Jamais.
Então, a grande pergunta é, para Tim Keller, como é que nós encontramos uma harmonia neste que, para ele, é um único chamado de Deus para o seu povo: exercer os 4 ministérios ao mesmo tempo. Ele dá alguns exemplos que eu gostaria de mencionar com os irmãos, falando da igreja, então, institucional e não da igreja orgânica, onde a gente vai para todos os lugares, em várias associações, e a mão de Deus vai onde o irmão vai lá e fala no exército, o outro vai lá e fala no Ministério Público, os irmãos falam nas empresas. Essa é a igreja orgânica. Mas tem a igreja institucional, e é dessa que o Tim Keller quer gastar um tempo, onde existe a igreja orgânica, mas também existe a igreja institucional. E nessa igreja institucional, nesse único chamado que Deus deu a ela, as 4 coisas, se bem entendidas e exercidas ao mesmo tempo, evitará com que a igreja, de maneira desnecessária, acabe lutando por atenção ou por recursos. E a gente, no conselho, possa ter uma vida, num certo sentido, mais tranquila, né? E não ter aquela sensação de que cada um está puxando a gente para um lado para ver quem puxar mais o presbítero leva, né? Aí junta 3 num e 4 no outro, e a gente fica doidinho lá na reunião do conselho. Não. Esse é o chamado da igreja, é um chamado único. Eu sei que tem ênfases, mas esse é um chamado único, tá bom? A igreja pode exercer isso com graus diferentes, mas é sempre um chamado único. E ele vai mostrar para isso. É interessante, Salmo de número 102, a gente vai ler alguns textos para tentar entender isso que ele está querendo dizer, tá bom? Salmo de número 102, verso 18. É que a minha Bíblia, eu tive um pequeno problema, eu não consegui arrumar ainda, e eu estou usando outra Bíblia aqui, por isso que eu estou demorando um pouquinho. Então, ele mostra aqui que, segundo ele, no Antigo Testamento, Deus chamou o povo de Israel. Lembra? Basicamente, qual que é a diferença do Antigo para o Novo Testamento? Presta atenção, isso aqui é importante. Olha só. Eu já disse isso algumas vezes, mas para aqui agora, isso aqui se torna a gente relembrar muito importante. Deus escolheu o povo de Israel com qual finalidade? Resposta: Deus escolheu o povo de Israel, que é o menor dentre todos os povos e tal, né? A gente conhece isso, mas Deus escolheu para eles serem receptores da revelação de Deus. Não necessariamente Deus escolheu o povo de Israel para que todos fossem salvos. É por isso que existe tanta advertência, mesmo no Antigo Testamento, onde igreja e Estado está misturado aqui, nem todo o de Israel é verdadeiramente israelita. É por isso que ele diz insistentemente para o povo de Israel: circuncidai o vosso coração, porque nem todos que eram de Israel tinham o coração circuncidado. Olha lá. Qual que é a confusão, às vezes, que as pessoas não notam, como se fosse uma catarata espiritual? É o objetivo do chamado de Deus no Antigo Testamento. Existe um objetivo que está misturado e que no Novo Testamento ele vai se separar, tá bom? Então, no Antigo Testamento, o povo de Israel foi eleito, a gente liga a eleição à salvação, não é assim? Imediatamente, mas existe eleição para outras coisas, tá bom? Então, a eleição para serem receptores da revelação é uma delas. Deus não se revelou ao mundo senão exclusivamente por intermédio do povo de Israel. Quem quisesse ouvir a respeito do Deus de Israel, tinha que ir para o meio do povo de Israel. Ou Deus pegava alguém no meio do povo de Israel e levava lá, mas era só por intermédio de Israel. O quê? A revelação de Deus ao mundo. Está vendo só? Então, Deus escolhe e elege o povo de Israel para serem, diante de tantas nações, os únicos que receberão a revelação de Deus e transmitirão essa revelação adiante. No Novo Testamento, aí a gente tem essa separação.
Agora sim, você tem na formação da igreja do Novo Testamento, e não da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo começa em Adão, tá bom? Na igreja, no formato do Novo Testamento, aí sim a separação entre igreja e Estado. E nesse processo, dito isso, a gente sabendo disso, Deus está, então, segundo Tim Keller, trazendo o povo de Israel no Antigo Testamento, que eram os únicos receptores da revelação de Deus, mas veja, então, que não só ia acontecer isso dentro do povo de Israel, já que nem todo mundo de Israel era de fato israelita. Então, quando Deus chamava o povo de Israel para cantar louvores, Deus chamava o povo de Israel para cantar louvores a Deus, e Deus chamou o povo de Israel para cantar louvores diante das nações. E esse diante aqui seria diante daqueles que não tinham o coração circuncidado dentro do povo de Israel e fora do povo de Israel. O que significa que, para Tim Keller, aquilo que vai ser de maneira mais clara no Novo Testamento, que é uma sombra no Antigo Testamento, há uma demonstração bem objetiva de que, quando nós cantamos a Deus, essa é uma das nossas funções como igreja. Nós viemos aqui para louvar o nome de Deus, porque Ele é bendito. Para falar a Deus sobre Deus, porque Ele é bendito. Porque Ele tem qualidades que nós não encontramos em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro ser. Deus é exclusivo nisso. Então, só isso é suficiente para fazer o ajuntamento da igreja para poder cantar a Deus sobre Deus. Mas o Tim Keller vai demonstrar, dentre esses textos, que a igreja também deveria fazer isso como testemunho para as nações. Convidava as nações para participarem, convidava a própria nação de Israel para participar desse grande momento nacional, mas que nem todos tinham o coração convertido, porque quando aqueles que eram de fato israelitas cantavam louvores a Deus, segundo Deus, isso era testemunho para aqueles que ainda não tinham o coração circuncidado. Então, a gente deve cantar a Deus por ser Ele quem é, e deve cantar a Deus porque isso, de acordo com Deus, traz impactos sobre a vida de outras pessoas. Então, a igreja no Antigo Testamento ela é evocada a convidar todo Israel e todas as nações a participar daquele momento de culto. E que no Novo Testamento, a igreja, agora mais clara a percepção de que há uma separação entre igreja e Estado, ela deve convidar todos os povos a cantarem a Deus, porque quando participarem desse momento, quando o povo de Deus canta, isso é de um impacto tremendo para as outras pessoas. Deus mandou a igreja fazer isso. Então, nós temos aqui, no culto, um objetivo duplo, de falar sobre as grandezas de Deus, para Deus, e falar sobre as grandezas de Deus para as pessoas. Tem um camarada, um filósofo ateu, essa história é conhecida, é uma história real, onde ele vai correndo assim, e alguém pergunta para ele, para onde você está indo? E ele diz assim, eu estou indo ouvir o pregador fulano de tal. E alguém se espanta porque ele não era um cristão, notadamente, publicamente, e pergunta para ele, mas você acredita no que ele fala? E ele disse, eu não, mas ele sim. Interessante. Eu não acredito no que ele fala, mas eu me impressiono porque ele acredita no que ele fala. Vamos ver alguns exemplos do Novo Testamento? Lembra aí de cabeça, você tem a vida de João Batista, onde Herodes, a Bíblia não dá nenhuma demonstração que eventualmente ele tenha entregue a vida a Jesus Cristo, eu não sei, né? A gente tem indícios que não, e a Bíblia diz que Herodes ouvia João Batista de boa mente. Tá, ele matou João Batista, entendeu? Eu sei disso. Pede-me, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Me dá a cabeça de João Batista. Que peninha, porque eu prometi diante dos dignatários e dos grandes autoridades que estavam comigo. Era só ele ter respondido. A cabeça de João Batista estava na outra metade do reino que eu não posso te dar.
quem define o que é metade do reino ou não era ele. Então, quem matou João Batista foi Herodes. Mas diz a Bíblia que ele ouvia Herodes de boa mente. Ele ouvia Herodes, João Batista de boa mente. Interessante. O impacto que a palavra de Deus acaba trazendo, eu vou trazer alguns desses impactos, né, no Novo Testamento, acaba trazendo. Você tem Festo, a gente até estudou isso lá, onde ele usa uma expressão que a gente estuda para entender na história da loucura, onde os mais renomados historiadores da psiquiatria, mesmo descrentes, Roy Potter, entre eles, que vai dizer justamente que a loucura ela começa na sua definição na Escritura. E nessa expressão do Novo Testamento, ele diz assim, nossa, você quase me convenceu disso. Mas ele diz assim, o que você está falando, essas loucuras, ele usa uma expressão mainomai, né? Mainomai é uma expressão muito boa, que demonstra que a loucura, entre outras coisas, é a incapacidade de acreditar na verdade e um coração vendido ao engano. Então, ele ouviu lá de boa mente também e ficou assim, prestando atenção, quase. Alguns até dizem que o quase ali era irônico, né? Quase, mas tipo, passou muito longe, tá? Então, o Tim Keller está se utilizando desse raciocínio. O raciocínio que hoje, no momento histórico em que nos encontramos, semelhantemente aos nossos irmãos do passado, embora haja uma diferença que eu vou mencionar, nós temos ainda o chamado da parte de Deus de cantar louvores, e esse é um dos aspectos, um dos chamados de Deus para o seu povo. Cantar louvores juntos para Deus e diante das pessoas, porque isso impacta a vida das pessoas. Qual é o resultado final? A gente não tem controle sobre isso. É apenas a manifestação nossa diante do Senhor. Você vai se lembrar daquele camarada que foi tentar expulsar o demônio numa possessão demoníaca, e o cara disse assim, né, Paulo eu conheço e Jesus Cristo também, mas vocês, por cima de mim, velho. Então, não havia seriedade no coração deles. Por quê? Até os demônios sabem quem leva Deus a sério e quem não leva. Então, é curioso isso, porque eu não sei se você já pensou que a maneira como nós cultuamos a Deus diz muito sobre como nós queremos evangelizar as pessoas. Eu várias vezes digo isso aos irmãos, que não tem absolutamente nada a ver com fazer número na igreja, com gerar uma estatística na igreja, nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu venho porque Deus, quem Ele é, impressiona, porque a gente não tem isso em nenhum lugar e eu não tenho outra coisa a fazer a não ser cantar a Ele e bendizer a Ele por esta coisa que é a base e o fundamento de toda a ética e de toda a vida do ser humano, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Olha que interessante. Aí eu sou impelido, por ser Deus quem é, a vir aqui a cantar a Ele. E eu quero que outras pessoas venham e me vejam fazendo isso. Aqui uma palavra aos pais. É estranho quando os pais não trazem os filhos para juntos cantarem louvores a Deus e querem que os filhos entreguem a vida para Jesus Cristo, que nem ele mesmo não demonstra diante dos filhos que o coração dele, do seu pai e da sua mãe está rendido ao Senhor. As primeiras pessoas que nós deveríamos convidar para testemunhar a nossa adoração a Deus são os nossos filhos. Aí a palavrinha aí para quem é pai, na hora de fazer o batismo, todo mundo promete. Aí na hora de andar, de cultuar, você se esquece de chamar seu filho. E eu não estou falando seu filho bebê. A Raíssa continua sendo minha filha. E eu falo, vamos, filha. Vamos cultuar a Deus, por quê? Por ser quem Ele é. Se encontra esse ser em algum outro lugar? Não tem outra coisa a não ser fazer. Esse ímpeto nos leva a isso. E eu quero que os meus filhos vejam isso. Eu quero que a minha família veja isso. E eu quero trazer pessoas para que elas vejam o quão bom é eu estar diante de Deus. Eu não tenho outro lugar na face da terra que eu queira estar nesse momento. E eu quero que as pessoas vejam isso. Como? Na minha postura de cultuar a Deus.
Não é uma postura religiosa, uma postura do tipo entrou da porta para dentro, você quase levita, saiu, você faz o que quiser. Não tem nada a ver com isso. É uma postura que as pessoas veem como nós somos apaixonados por Deus. E eu quero que elas venham e vejam isso. Deus deu essa tarefa para o seu povo desde o Antigo Testamento. Então, se a gente não chama as pessoas para verem a gente cultuar a Deus, isso é estranho. Cara, eu já vi gente, tudo bem, chamar as pessoas para cultuarem a Deus está certo. Mas é muito estranho quando alguém chama para alguém para cultuar a Deus e nem a pessoa que chamou alguém para cultuar a Deus veio. Aí a pessoa vem, parece aquela brincadeira da piscina, né? 3 pessoas, vamos pular? Vamos. A gente conta 1, 2, 3 e vamos. 1, 2, 3, já. Aí vai 2 e um fica falando, enganei vocês. A gente não brincava disso? Parece que é assim. Vamos na igreja? Vamos cultuar a Deus? Vamos todo mundo? Vamos. Aí a galera se arruma que você convidou, vem e você fica, não, enganei vocês, eu vou ficar aqui agora. Ué, aí a pessoa fica aqui, quem é você? O fulano é que me convidou. E cadê o fulano? Não veio. Nossa, é muito estranho. Eu particularmente, eu sempre estranhei essa postura. Eu entendo que às vezes acontece coisas assim, não estou dizendo, né? Que às vezes acontece, por isso que eu nunca perguntei e tal, mas não faça isso, né? Se você convidou, a pessoa precisa vir à igreja para ver a igreja cultuando a Deus, principalmente aqueles que convidaram as pessoas para cultuarem a Deus. Então, na verdade, se eu convidei alguém, eu devo ser a pessoa a chegar antes dela. Geralmente, quem convida chega primeiro. Porque senão a pessoa chega num ambiente estranho, que ela não está acostumada, ela vai ficar completamente desconfortável. Então, esse culto a Deus, você já parou para pensar que a maneira como nós nos colocamos para cultuar a Deus, isso traz algum tipo de impacto para quem está do nosso lado, bom ou não? Porque antes das pessoas dentro da igreja olharem para Deus, elas vão olhar para aqueles que olham para Deus. Então, chegar na igreja e cultuar como quem não está afim, chegar na igreja, não, mas pelo menos eu fui. É verdade, eu concordo com você, pelo menos veio, né? Mas eu garanto que a gente não está exercendo todo o potencial que Deus queria que a gente exercesse. Porque as pessoas precisam ver uma igreja vibrante, uma igreja com o coração aquecido, uma igreja que gosta do que está fazendo e não está fazendo ali com o coração amarrado. Ela entendeu o lugar dela e ela faz isso com uma alegria enorme. Então, as pessoas deveriam vir na igreja e dizer assim, eu não entendi nada, a gente vai ver aqui, eu não entendi nada sobre Deus. Mas, caraca, aquele povo lá é um povo animado, hein? Pensa num povo que canta. E tem dias que a gente vê isso. Não precisava nem as pessoas do Ministério de Música falar nada. A gente deveria cantar, abrir a boca aos pulmões. Por quê? Porque a gente entendeu o nosso papel. E as pessoas estão olhando e dizendo, meu Deus do céu, mas precisa de tudo isso? É porque você não entendeu. Quando você entender, você vai fazer igual eu. Então, a nossa postura pode ser uma postura de um adorador anti-evangelista. Interessante. Não adianta nada a gente fazer programações de evangelismo se a gente não tem um coração verdadeiramente adorador. Eu sempre tenho dito para vocês que primeiro vem o coração, depois o serviço. Não é assim que a gente conversa? Então, um coração de adorador. A igreja é bonito quando a gente vê. E esses dias eu estava até ouvindo aqui na igreja, hein? Eu ia dar os parabéns e esqueci. Eu estava sentado aqui, a gente cultuando aqui, eu vi divisão de vozes aqui. Agora, eu costumava na igreja da Luzinete lá, o pessoal cantava 4 vozes na igreja. É lindo, irmão. Eita, é lindo se ouvir cada um cantando na sua voz. Não é porque eu quero aparecer, não é porque eu quero mostrar isso para ninguém, porque esse é meu lugar, achei minha voz, velho. E eu vou cantar Deus aos 4 pulmões na minha voz, mas eu sou tenor. Mas então, você canta como tenor, eu canto como soprano. Bora cantar junto? Bora. Nossa, é lindo, lindo, lindo. É uma experiência absolutamente mística. É uma experiência que eleva o nosso coração para os céus. E como é terrível você ver a igreja vindo com um coração que ela está dizendo que ela queria estar em qualquer lugar, menos ali. Do tipo, acaba logo, vai. Nossa, ainda bem que eu vi. Deu? Para ninguém ficar perguntando, cadê fulano? Beleza. Tchim, tchau. Deixa eu ir agora para a minha vida fazer as minhas coisas. Então, unção é grave isso.
unção, quem tem sabe que tem. Aquele movimento onde alguém percebe que Deus fala por intermédio de alguém. Quem tem sabe disso. Mas unção, para mim, é quem não tem, a igreja sabe que ele não tem. Deus deu isso à igreja. Por quê? Eu tenho uma resposta para isso. A Bíblia só chama 2 seres pessoais de ungidos: Jesus Cristo e a igreja. 2 seres pessoais ungidos: Jesus Cristo e a igreja. Então, por que a igreja, quem não tem unção, a igreja sabe que ele não tem, ou ela não tem? Porque a igreja sabe reconhecer o seu semelhante. A igreja olha e diz: mas não é assim, não? Eu não sei o que é, mas isso aí não é. Não é desse jeito, não. Eu consigo perceber que não é. Salmo 102, olha lá. Não esqueci, não. Eu só estou... E nem vou me atropelar no horário, para ficar tranquilo. Salmo 102, verso 18 e verso 21 e 22. Ficará isso... Eu vou ler os textos na versão atualizada só para a gente adiantar, tá bom? Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Verso 19, que o Senhor do alto do seu santuário desde o céu baixou vistas à terra. Verso 22, 21 e 22, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, está vendo? E o seu louvor em Jerusalém. Verso 22, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Está vendo? Então, o povo de Israel foi chamado aqui para cantar a Deus em Sião. O seu nome seja anunciado e o seu louvor. O que ele quer dizer com o seu louvor? Aquilo que é digno de louvor. Lembra de Efésios? Se há alguma coisa que é justo, puro, amável, de boa fama, de algum louvor, ou seja, que é digno de ser exaltado, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Efésios 4, né? Filipenses 4, desculpa, verso 8. Então, a ideia é de que louvar a Deus e anunciar o louvor de Deus é anunciar as virtudes de Deus. Aquilo que é digno de nota. Você fala, isso é digno de nota. Todas as virtudes de Deus são dignas de nota. Então, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para cantar. A gente tem muito o que fazer quando a gente está junto. 1 Pedro 2, 9. Deixa eu ir logo para o Novo Testamento. 1 Pedro 2, 9. É 2? Espera aí, 1 Pedro. Pedro 2. Vós sois... onde é que está? 1 Pedro 2, 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que foram chamados a proclamar as virtudes, aquilo que é digno de louvor. Tem versões que vão falando sobre estas virtudes, para a gente anunciar aos 4 ventos essas virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o povo de Deus foi chamado, uma das finalidades nossa como gente, como crente, é anunciar para as nações e diante das nações as virtudes daquele que transformou o nosso coração. Quais virtudes? Bondade, fidelidade, misericórdia, compaixão, ira, justiça, santidade. Ixi, nós temos um mundo de coisas que nós vimos aqui juntos para louvar a Deus por ser Ele quem é e chamar as pessoas para verem nós louvando a Deus por ser Ele quem é. Então, uma igreja evangelística, que tem isso como a sua missão, uma das suas missões, é a igreja que entendeu que, entre outras coisas,
o culto deve ser evangelístico. Qual? Todos. Porque se eu vou anunciar as virtudes, tem algum momento que eu vou anunciar as desvirtudes de Deus? Ou algum momento que eu vou falar alguma coisa que não seja digno de nota e de louvor? Então, na verdade, essa é uma discussão antiga, rapaz. Quando eu cheguei no ministério, tinha essa discussão. O culto deve ser para crente ou para descrente? Resposta para os dois. O inquérito está correto, é para os dois. Então, aquela ideia na nossa cabeça dizendo assim, hoje eu não vou não, domingo que vem eu vou. É uma ideia estranha. Por que você não vai hoje cantar a Deus as virtudes dele? Isso não impressiona você? Isso não choca a sua vida? Que estas virtudes, a sabedoria, por exemplo, ela não habita entre nós? Que o abismo e o profundo do mar disseram lá em Jó, eu até vi falar da sabedoria de Deus, mas ela passou por aqui e não está aqui. Mostrando que não está entre os homens, vem dos céus. Então, não impressiona que a gente venha para ouvir alguma coisa que nós não encontraremos uma virtude em nenhum lugar do mundo, a não ser em Deus? Só isso era motivo mais do que suficiente para dizer doente, com a voz machucada, ruim, mas eu quero ir porque é uma virtude que eu não tenho em outro lugar. E eu quero chamar outras pessoas para verem como isso é importante, porque transformou, presta atenção, o meu coração. O verso 9, eu tenho um sermão, um dia eu vou pregar ele aqui, né? Transformados, impactados sim, transformados também. Porque nem todo mundo que é impactado é transformado. Interessante. Ele diz assim, qual é a razão? A fim de proclamar as virtudes do quê? Daquele que me chamou das trevas para a luz. Eu vou falar da virtude daquele que mudou a minha vida, daquele que mudou a minha história. Então, por que nem todo mundo da igreja chama outras pessoas para ver a virtude daquele que mudou a minha vida? Uma resposta possível é porque a minha vida não mudou. Porque a minha vida não foi transformada. Se a minha vida não foi transformada, quem é Deus? Para mim, não faz a menor diferença. Eu com Deus e eu sem Deus é tudo igual. Agora, se a gente entende que eu sem Deus, trevas, eu com Deus, luz, eu sem Deus, distante, eu com Deus, próximo, eu sem Deus, perdido, eu com Deus, achado, eu sem Deus, nada, eu com Deus, consciente de que não sou nada. Se a gente entende isso, nem que não venha ninguém, eu venho porque eu sei na minha vida pessoal a diferença que faz Deus e as suas virtudes na minha vida. Então, o culto a Deus só vai fazer diferença se as virtudes de Deus fizerem diferença para nós. Se a gente continua do mesmo jeito, não há razão para eu trazer outra pessoa aqui. Para quê? Para ficar igual? Igual eu estou. Agora, se eu percebo que essa virtude está mudando a minha vida, então eu devo chamar como testemunho para as outras pessoas, Deus que transformou a minha vida, mas nós já estudamos isso, que Hebreus diz que a gente tem duas palavras, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E também a gente deve olhar firmemente para os nossos irmãos. Então, eu olho para Jesus Cristo, aquele que mudou completamente a minha vida, e eu venho na igreja preocupado com os meus irmãos, com os meus olhares fixos nos meus irmãos, porque eu sei a diferença que é ter um coração transformado pelo Senhor, e eu quero que os meus irmãos também tenham os seus corações transformados pelo Senhor, e aí nós juntamos numa comunidade que todos estão preocupados uns com os outros, de terem seus corações continuamente iluminados e transformados. Então, eu vou para cultuar a Deus por ser quem Ele é, eu vou para cultuar a Deus porque Ele transformou a minha vida, eu vou para cultuar a Deus porque eu vi a diferença na vida de meus irmãos, e eu vou para cultuar a Deus porque as nações precisam perceber como isso transforma os nossos corações. Meu Deus do céu. Agora, se eu não tive um coração transformado, tudo isso aqui cai por terra. Você chama alguém para vir cultuar a Deus junto com você? Sabe como é que a gente sabe, que a gente vai percebendo, né, a igreja, sinais de salubridade? Quando você tem crianças na igreja,
Essa igreja aqui tem muita criança aqui, né? Ninguém pode falar nada aqui, está parecendo igreja árabe esse negócio aqui, né? O salinho está aqui, a igreja está cheia. Igreja onde tem idosos. É bonito quando eu vejo os idosos virem na igreja, porque idosos são frágeis, irmãos. E a gente não leva pessoas frágeis em lugares frágeis. A gente leva pessoas frágeis em lugares fortes. Se os idosos estão vindo, isso é sinal de salubridade. Mas sinal de salubridade quando eu trago alguém do meu trabalho. Porque você sabe que a gente diz assim, eu já ouvi pessoas falando assim, né? Nas minhas andanças por aí, lá em Marte e tal, de verdade, a pessoa traz um amigo, sabe aquele culto que dá tudo errado, sei lá, a palavra meio carnal, um negócio meio ruim, assim, e o cara diz, nossa, pelo amor de Deus, não sei onde enfiar a cara, justo hoje que eu trouxe uma pessoa que trabalha comigo, você fica morrendo de medo. Então, quando é que você vai trazer uma pessoa que trabalha com você? Quem traz gente que trabalha com você, isso é sinal de salubridade no meio da igreja. Por quê? Porque você está percebendo que a igreja está dando sinais de vitalidade. Aí você tem coragem e peito para dizer, vai lá na minha igreja, vai lá, o que eu vou ver lá? Você vai ver eu. Eu vou ser o primeiro a chegar lá. A minha vida Deus tem transformado. Você não está vendo a minha vida no trabalho? Você não está vendo como eu sou uma pessoa diferente? Você não está vendo como o meu coração é diferente? Isso, e eu quero que você vá lá para você ver onde que eu aprendo isso, porque eu quero cantar a Deus, eu quero que você me veja cantando a Deus. E aí você traz, porque você está começando a ter confiança de que a igreja, você sabe o que vai acontecer. Há um sinal de vitalidade no meio da igreja e não de carnalidade. Então, quando eu vejo pessoas que eu vou cumprimentar e dizer, as pessoas falam bem assim para mim, pastor, essa pessoa aqui é do meu trabalho. Eu falei, legal. Ninguém traz quem é do próprio trabalho se a gente não tiver certeza de que o coração da igreja está sendo transformado e se a gente não tiver certeza de que o nosso coração está sendo transformado. Por quê? Porque se no nosso trabalho a pessoa sabe que tem fragilidades nossas que estão sendo expostas, a gente vai fazer de tudo. As pessoas do nosso trabalho podem até vir, não convidadas por nós. Por quê? Porque ela sabe que a gente vai virar um tremendo hipócrita aqui no meio da igreja e dizer, cara, você, velho. A pessoa nem vai olhar para os outros e vai dizer, você está cantando a Deus, você te conheço, mano. Por cima de Moá. A gente vai morrer de vergonha. Então, quando a gente está com o coração limpo, o que a gente faz? A gente traz as pessoas para verem quem tem limpado o nosso coração. Qual foi a última vez que você convidou alguém do seu trabalho para vir à igreja? A igreja onde você congrega. Que você não tem vergonha de trazer pessoa, porque você consegue mostrar para ela que esse Deus que está mudando a minha vida, vem lá. É lá que eu aprendo. É lá que eu louvo as virtudes dele. É lá que eu encontro o que eu não encontro em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Então, sinal de vitalidade no meio da igreja é as pessoas convidarem pessoas que trabalham junto com elas. Isaías, capítulo 2. Vá lá, por favor. E aí eu vou para as diferenças dos dois sermões, né? Isaías capítulo 2, espera aí. Verso 2 em diante, a palavra de Deus diz assim, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Assim? E se elevará sobre os outeiros, e para ele irão todos os povos, olha lá. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O que eu vou fazer lá? Eu vou aprender, ele tem que me ensinar como andar na vida. Eu quero chamar as pessoas para virem cultuar a Deus junto comigo, porque eu quero que elas vejam onde que eu aprendo. Teve alguém que falou assim para mim, nossa, seus filhos são tão bonitinhos, no casamento da Raíssa, né? Alguém que ela chamou do trabalho dela, seus filhos são tão bonitinhos e tal. Qual que é a receita? A Bíblia. A receita é a Bíblia. Eu falei para a Raíssa, filha, leia Provérbios. Aí ela foi embora, a gente achou uma folha, ela fazia isso quando ela era pequenininha. Eu dei quando ela tinha 15 anos,
Provérbios comentados por João Geraldo. Estou falando sério. Eu comentei vários provérbios, já venho estudando há anos, né? Ela tem 28, quando ela tinha 15, eu já vinha estudando há anos ali. E aí eu peguei uma agenda e fui comentando o livro de provérbios e disse, filha, agora você continua. E quando eu viajava, ela deixava bilhetinhos nos livros assim para eu ler e achar os bilhetes na viagem. E agora a gente achou uma carta que ela escreveu para mim, para a Raíssa e para o Augustus, dizendo para ele, filho, ouça seus pais, leia provérbios. Qual é o segredo? A Bíblia, irmãos. Santifica-os na verdade. A gente parece que não acredita nisso. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo foi quem falou isso. Por que eu estudo a palavra de Deus? Não é porque eu quero ser sabichão, não tem nada a ver com isso. Eu quero ser ensinado por alguém que tem virtudes que ninguém mais tem. Ninguém tem virtudes como Jesus Cristo. Eu não tenho, você não tem, nós não vamos encontrar em lugar nenhum. Só Ele na face da terra pôde dizer, quem de vocês me convence de algum pecado? Ninguém. Se alguém de nós fizer isso, uma chuva de pedra naturalmente vai cair. E Jesus, quem de vocês me convence de algum pecado? Então, onde que a gente vai aprender isso? Na Bíblia, irmãos. Qual é o segredo? A Bíblia. E onde que eu vou aprender na Bíblia? Na igreja. Cantando louvores, chamando todos os povos e muitas nações, e nós iremos lá e nos ensine. Eu quero andar nos seus caminhos. Eu não quero saber seus caminhos. Eu quero andar nos seus caminhos. Você tem prazer em andar nos caminhos de Deus, irmãos? Sério mesmo. Eu queria, sinceramente, a gente não vai ter uma igreja evangelista se a gente não entender que os nossos corações têm que estar rendidos ao Senhor. Vai virar só um programa. Deus não quer isso. Deus quer que a gente venha porque eu quero aprender, porque eu quero andar nesses caminhos. Isso é tão forte. Deuteronômio, capítulo 8, acho que deixa eu ver aqui se é 4:8 aqui, eu tinha na minha Bíblia, né? Eita, meu Deus do céu, agora eu falei um trem que eu tenho que achar. A outra Bíblia, eu acho que é 8. Deixa eu achar aqui, irmão, só um pouquinho. Agora eu me perdi aqui. Até na pesquisa aqui eu me perdi. E eu estou bem no 4:4 aqui. Isso, obrigado. Deuteronômio 4:8. Eu estava em dúvida se era 8, mas é 4. Deuteronômio 4:8, olha que interessante, hein? Pensa que texto interessante. Isso aqui é o que é o livro de Provérbios na prática. O livro de Provérbios são princípios, a lei são os princípios sendo exercidos. Entendeu? O livro de Provérbios, princípios, água mole em pedra dura, tanto mais do que for, não é assim? Portanto, seja insistente. Não é assim? Princípios. E como é que é alguém insistente? Leia a lei. A lei vai mostrar os princípios na prática. Provérbios 4:8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos. Aliás, um pouquinho antes, porque... Desculpa, Deuteronômio. Obrigado, filha. Eu estou empolgado com Provérbios aqui. Deuteronômio 4:6, só para a gente ver quem é que fala isso, tá? Guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão. Então, aqui é isso que me interessava. Me interessa dizer que quem vai falar isso aqui é gente que não é do povo de Israel, falando sobre o que Deus está fazendo com o povo de Israel. E olha que quem não é do povo de Israel fala. Aí vem essas palavras de quem não é da igreja. Certamente este grande povo a gente sabe e é inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados e a si como o Senhor nosso Deus? Só o cristianismo é assim, tá bom, gente? Deus, que é totalmente outro, habita com contrito e abatido de espírito. Só o cristianismo. Todas as outras religiões você tem que fazer de tudo para chegar na divindade. Aí chamam de aeons, aí você vai e vota 20 vezes para poder se purificar, graus de sabedoria de sacrifício para chegar até a divindade, todos eles. Você pode ver que tem, como é que fala? Templos, que você tem que subir escada, porque a divindade está lá, então você tem que fazer um sacrifício. Não, eu cheguei,
Mas na Bíblia, Deus é quem chegou até nós. Só no cristianismo, no mundo inteiro. Pode comparar se quiser, só estou dando alguns exemplos. Pois que grande, verso 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. É lindo. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Os ímpios enxergam os mandamentos de Deus e dizem: meu Deus, não encontrei esses mandamentos em nenhum lugar. Pensa num Deus próximo e em leis justas. O que me impressiona é, se você sabe que Deus é próximo e justo, por que você não segue isso aqui? Isso que é impressionante, né? Mas isso é outra história. Então ele diz, verso 9, tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Isso aqui ele vai repetir mais 2 vezes. Guarda bem a tua alma. Coisas preciosas nós guardamos. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Antes de você guardar qualquer coisa, irmão, guarda a tua alma. Como é que eu faço para guardar minha alma? Eu venho na igreja cultuar aquele que eu tenho aprendido. Ele vai me ensinar o que eu não sei para eu andar onde eu não sei andar. É Ele quem vai me ensinar. Ele tem virtudes que eu não acho em nenhum outro lugar. É por isso que eu venho cultuar a Deus. Eu já fui internado algumas vezes, os irmãos sabem disso, né? Mais do que eu gostaria. E é ruim quando a gente fica internado lá, é ou não é? Quem já ficou internado fica, nossa, que estranho, hoje é domingo, eu queria estar lá na igreja com os meus irmãos cantando. Por quê? Eu posso cantar louvores aqui? Posso. Deus vai chegar até lá? Vai. Mas é a mesma coisa do que cantar louvores junto com meus irmãos? Nunca, jamais. A Raíssa pode cantar lá? Pode. Mas é a mesma coisa de nós como família cantarmos juntos? Nunca, jamais. Então, quando eu venho na igreja, eu venho para aprender a ser aquilo que eu ainda não sou. Eu estou dando um atestado público de que eu não sou isso, irmãos. Eu não sou puro, não sou justo, não sou amável, não sou de boa fama, eu não sou isso. Jesus é isso. Senhor, eu não penso essas coisas, o Senhor pensa. Eu não tenho isso no meu coração, o Senhor tem natural. Senhor, põe dentro de mim aquilo que eu não tenho, me ajuda a andar. Então, eu venho na igreja para guardar primeiro quem? A mim mesmo. É estranho quando eu vejo as pessoas que não veem razões tão explícitas para estarem diante do Senhor. Ainda não entenderam que o que nós temos de precioso nós guardamos. E uma das coisas que nós temos de precioso é o nosso coração. Guarda bem a tua alma, irmão. Antes de evangelizar, antes de fazer obras de misericórdia, antes de falar sobre fé e cultura, guarda a tua alma, irmão. E venha, junto com seus irmãos, aprender aquele que tem coisas que nós não temos. Aquele que é aquilo que nós não somos. Para que nós sejamos, futuramente, aquilo que hoje não somos, mas um dia seremos. É lindo. Se eu entendi isso, quando a igreja abrir, a primeira pessoa que vai estar aqui sou eu. Não tem nada a ver com o ministério pastoral, não tem nada a ver com ser casado ou solteiro, não tem nada a ver com se os meus filhos estão na igreja, ou estão em Santarém, ou talvez na Unicamp, quem sabe, né? Tem a ver com o fato de que eu tenho que aprender ainda. Eu ainda preciso guardar meu coração, e meu coração é precioso. E a Bíblia diz, dele procede as fontes de vida. Você vê a derrocada da igreja quando ela não consegue guardar o que é precioso. O quê? Seu próprio coração. Quer fazer obra de misericórdia, quer evangelizar, quer falar de cultura, mas o seu coração foi assim. É só olhar a história dos reis. Quando eles não guardaram o próprio coração, a derrocada nacional, pessoal, familiar, o desastre acontece quando nós não entendemos aquilo que nós temos de precioso, o nosso coração. E Deus quer continuar transformando o nosso coração. E Deus quer falar ao nosso coração. Sejamos uma igreja evangelista e comecemos isso com culto, porque todo culto é evangelístico. Porque nele eu venho aprender quem eu não sou e a ter o que eu não tenho para ser um dia uma pessoa cada vez mais deferente.
aprender a andar em caminhos que eu não sei. Se você já acha que já sabe, nossa, é estranho, eu acho estranho, velho. Deus revelou tudo sobre si? Não, só o suficiente para chegar até no céu. A gente não sabe nem o que ele revelou, só o suficiente para chegar até no céu. E você já acha que já sabe tudo? É muito estranho essa postura. Muito estranho. A postura é, eu sei um monte de coisa, é óbvio. Nós já amadurecemos um monte de coisa, é óbvio. Mas eu quero mais. Eu não me contento com menos. E Deus diz, pode pedir mais que eu tenho para oferecer. É uma fonte inesgotável. Pode pedir. O que você quer mais? O que você tem mais para me ensinar sobre justiça, sobre amor, sobre lealdade? Rapaz, vou te mostrar sobre lealdade. E aí a gente começa a estudar e aí fica impressionado. Fala, meu Deus, eu nunca li esse texto na minha vida. Não é possível que esse texto estava na Bíblia lá. E aí você vai lendo e vai, nossa, então eu tenho que mudar minha vida em termos de lealdade. Não só em lealdade, um monte de coisa. Eu tenho que aprender. E Deus diz, pode vir que eu vou te dar. E eu vou te dar. Porque a verdadeira sabedoria, diz o livro de Provérbios, Deus separou para os retos de coração. Se não tiver retidão, não vai ter sabedoria. Então, nesse culto evangelístico que Deus deu a cada um de nós, e que em 1 Pedro nós sabemos que na igreja Deus deu isso à sua igreja. Hebreus capítulo 2, abra lá, por gentileza, verso 12. Só para a gente ver o que acontece no culto, a gente já estudou isso, mas eu só vou lembrar. Que horas são? Eu estou na hora de terminar, né? Peraí. Hebreus. Estou lento hoje. Hebreus 2, 12. Diz assim. Verso 11. Pois tanto o que santifica quanto os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele Jesus, né, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus não tem vergonha da gente. Dizendo, olha o que Jesus diz ao Pai. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sabe quem é que está no meio da congregação do louvor? Cantando ao Pai? Jesus Cristo. Se isso não é motivo mais do que suficiente. Agora, se você não tem paixão por Jesus Cristo, você não tem paixão para cantar a Deus junto com seus irmãos. Isso não aquece você. Mas se você aprendeu que a gente saiu da treva para a luz por causa dele, ele é a razão da nossa vida, ele tem coisas que nós não temos, então você vem porque ele vai estar lá. É engraçado, isso acontece com pregadores famosos. Vamos na igreja porque fulano vai pregar. O que você faria, irmão, se você soubesse que Jesus Cristo estaria na igreja para pregar hoje à noite? Já parou para pensar? Eu acho que você trocaria de roupa, eu acho que você passaria perfume, eu acho que você desligaria a televisão, eu acho que você almoçaria pensando, caraca, hoje Jesus vai estar lá? Vai, nossa, velho. E ele vai estar cantando junto com os irmãos. E ele ainda diz assim, e outra vez, verso 13, no meio da congregação, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ele disse isso, dos que o Senhor me deu, João 17, nenhum se perdeu. Jesus disse isso, e ele continua dizendo quando a igreja se junta, quando ele chega diante do Pai, Pai, eu morri por estes irmãos, e eu não perdi nenhum, eles estão aqui junto comigo, e Jesus está prestando contas ao Pai, de cantar louvores no meio da igreja. Eita! Uma igreja que Jesus está no meio da igreja, que eu soubesse que ele está, com certeza, eu acho que seria instrumento mais do que suficiente para eu e você estarmos juntos. Atos capítulo 2, abra lá. Eu comecei que hora, você sabe? Não? Alguém pode me dizer aí, só para eu ter uma noção? É porque eu estou com... Pode falar aí, eu não lembro. Eu sei que era 10 e alguma coisa. Eu não sei o que era esse alguma coisa. Atos capítulo 2, verso 37. A Bíblia diz assim, ouvindo eles... Abriram aí? Atos 2, é o sermão de Pedro. Né? Os dois cultos é Atos 2 e 1 Coríntios. Tá? A gente só vai em Atos hoje. Diz o texto de Atos 2, 37, quando eles ouviram Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a ele e aos demais apóstolos, que faremos? É interessante que a palavra que aparece para compungiu-se-lhes o coração é literalmente a palavra perfurados emocionalmente.
Eles ouvem sobre Jesus Cristo, eles ouvem que o sermão, eles mataram Jesus Cristo, e aquilo corta o coração deles. É isso que acontece quando Deus fala conosco. A gente sente que o nosso coração foi cortado por dentro. Só que antes disso acontecer, olha as reações que aconteceram em Atos capítulo 2, verso 6. Aí você vai ficar chocado com o que aconteceu. Eles começam a falar em línguas, humanas. Verso 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. A primeira reação das pessoas foi perplexidade e admiração. Verso, porquanto cada um os ouvia falar, no grego aparece assim, na sua própria língua materna. Medos, partos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, cretos, cretenses, ele cita lá um monte de nações, tá bom? Verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam. Então, a primeira reação ao ouvir o que estava acontecendo, que era um movimento eminentemente espiritual, foi atonicidade. Será que existe a palavra? Entendeu, né? Atônitos, perplexidade e admiração. Meu Deus! Então, isso não é sinônimo de conversão. Eu vou mostrar para vocês. Mas é sinônimo de que alguma coisa começou a acontecer no coração deles. Eles ficaram totalmente atônitos, absolutamente perplexos. Como é que o Espírito Santo está fazendo isso no meio da igreja? O que é que o Espírito Santo estava fazendo? Não é só falar em outras línguas, como é a ênfase que a galera dá, mas é o fato de que eles estavam ouvindo as grandezas de Deus na sua língua materna. A coisa mais admirável do mundo é a gente vir na igreja, cantar a Deus em português e ouvir Deus falar com a gente em português. E o outro lá é cantar em mandarim e ouvir Deus falar em mandarim, e assim sucessivamente. É fantástico. Por quê? Porque as barreiras linguísticas foram extirpadas. Não há mais obstáculo para os nossos ouvidos ouvirem sobre Deus, aquele que é o que nós não somos, aquele que tem o que nós não temos, e aquele que vem nos ensinar a andar aquilo que nós não sabemos. E não encontramos isso em nenhum outro lugar. É literalmente um código desvelado ou desvendado. E isso eles ficaram atônitos. Então, eu digo para vocês assim, a primeira ação do Espírito Santo de Deus é perplexidade, mas perplexidade não é conversão. Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé, pode abrir, só para você ver o que aconteceu quando eles falaram na língua dos irmãos em Listra. Verso 8, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado. Então, não preste atenção, por enquanto, no aleijado. Preste atenção no que eles ouviram. Paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de Paulo, que, fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz. E eles entenderam. Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica. Paulo falou em licaonês. Às vezes a gente dá a ênfase no milagre e esquece do grande milagre que foi a interrupção das barreiras linguísticas para que a voz de Deus chegasse no coração das pessoas. A gente fala de línguas em Atos capítulo 2, mas não fala em línguas em Atos capítulo 14. Interessante. Mas não só isso aconteceu. Atos capítulo 17, verso 16. Olha a outra reação. Atos 17, quando Paulo estava no Areópago. Verso 16, em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E ele dissertava na sinagoga entre os judeus e entre os gentios. Então, quem ouvia Paulo? Judeus e gentios. Quem eram eles? De raízes ou de matrizes diferentes. Quem é que deve ouvir ao Senhor? Pessoas de raízes diferentes, crentes e descrentes, irmãos. É isso que o Tim Keller está chamando a nossa atenção. Crentes e descrentes. Então, a gente precisa prestar atenção que o culto tem essa vibe.
ele tem essa... Esqueci o nome agora aqui. Isso, que você entendeu assim, né? Esqueci o nome. Essa ênfase, essa nuance, essa dimensão. Eu tenho que pensar nos crentes e tenho que pensar nos descrentes. A mensagem vai afetar os dois. Então, eu não faço um culto só para descrentes e nem faço um culto só para crentes. Isso não tem sentido. Eu tenho que fazer um culto para os dois. Mas eu tenho que pensar nos dois. As palavras, as músicas têm que ser cantáveis aos dois. Acessíveis. Eu fico bem chateado quando a gente vai cantar aqui e não funciona. Ou esquecem de ligar. Aí eu fico nervoso. E eu não fico sentado lá na frente para ninguém ver minha cara de raiva. Por quê? Como é que alguém vai cultuar Deus na língua materna se ele não está vendo nada? Ah, mas eu estou cantando. E o culto é só para você agora? Que egoísmo é esse? O outro não tem direito nem de pelo menos ler o que ele nunca viu? Nossa, eu acho isso de um desrespeito. Se não está funcionando, imprima no papel e dê para as pessoas. Elas não são obrigadas a chegar aqui, você cantar e ficar assim, o que está acontecendo? Sei lá. Eu só ouvi, não é para mim, porque não tem nada que diga respeito ao meu nome. Eu já fui, dirigi igrejas, congregação, muito estranho. Quem que é da congregação? Não, pastor, eu não era pastor, né? É da congregação, ninguém. Aí a galera da igreja, beleza, o que eu fiz? Chamei todo mundo, vamos lá e tal. Aí tinha gente da igreja e gente que não era da igreja. Notadamente você via isso. E aí o pessoal, na época, tinha a transparência e tinha o inário. Aí quando não cantava, lembra da transparência? Uma música que era os cânticos, né? Eles cantavam o inário. E a igreja lá, eu fiquei ouvindo, eu fiquei escandalizado. Porque a igreja abriu o inário e cantava os altos ventos. Mas ninguém fazia com o inário assim, parece o Mr. Bean. O cara ia cantando, Mr. Bean olhando, tira o olho aí, esse inário é meu, rapaz, presta atenção. Eu vou cantar Deus com o meu inário, eu trouxe ele da minha casa, você não tem o teu problema é teu. Então, se vai cantar inário, distribui inário na igreja, abre o inário para o irmão. O culto é para todo mundo que está presente. Mas, às vezes, parece que a igreja se comporta como o culto é para ela. Isso é de um egoísmo, o culto é para todos. Então, quando isso aqui não está funcionando, nós estamos dando uma demonstração, não tem nada a ver com a parte operacional, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente tem que se importar com quem está presente, irmãos. É isso. Como é que ele vai cantar os louvores de Deus que Deus chamou para a gente cantar para as nações e diante das nações, se ele não tem oportunidade? Aí o que ele pensa? Eu não volto mais, porque eu vou voltar para quê? Eu não sei nem o que eles estão fazendo lá. Ele sabe, mas eu não sei. Aí para mim é estranho, eu fico com vergonha. Então o culto ele tem que ter essa percepção para todos. E olha o que Paulo dizia, e esse que me interessa. Ficavam atônitos, se admiravam, alguns zombavam, Atos capítulo 2, e olha a reação, uma outra reação bem interessante, quando ele diz aqui, verso 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Na verdade, tanto um quanto o outro pregavam coisas diferentes. Epicureus, eles eram aniquilacionistas. Quem sofre essa influência evangélica é John Stott, né? Quer dizer, morreu, acabou, não tem mais nada. Deixa de existir, tá? Então, os epicureus eram assim, se Paulo está pregando a ressurreição, tem alguma coisa depois da morte, eles estão estranhando, tá bom? E os estoicos são deterministas. Eu tenho coisas que eu controlo, tem coisas que eu não controlo, então eu procuro no que eu controlo e o resto lá sem fé. Então, a gente não prega essas coisas de indiferença, tá bom? Mesmo diante de coisas que a gente não controla. Então, isso soava estranho para eles, né? Então, diz o texto, para esses dois grupos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, verso 18, né? O que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, que, na verdade, em outras versões, estranhos deuses são deuses novos ou demônios, porque a palavra que aparece para Deus ali é demônio. Esses caras estão pregando demônios aqui. E o que Paulo estava falando? Sobre Jesus e a ressurreição. O que eles estavam ouvindo? São demônios. Eu só quero que você entenda que a mesma mensagem tem filtros diferentes. Se o Espírito de Deus não abrir, a gente vai ter... Isso é só o Espírito de Deus quem faz. Falar Jesus não significa ouvir Jesus. Falar Jesus, atônitos. Falar Jesus, admirados. Falar Jesus zombando. Falar Jesus está falando de demônio. Ou, ele diz o texto aqui, é interessante a palavra que aparece,
O que quer dizer esse tagarela? A palavra literalmente para tagarela são pessoas que catavam objetos na praça do mercado, ou seja, pessoas que estavam mendigando. Ou seja, o que esse cara está falando aí que está mendigando? O que ele está falando? Sobre Jesus, nada mais, nada menos que o Criador do universo. Como é que as pessoas entendem? Ele está pregando, é um catador de lixo, isso aí é uma porcaria que ele está falando, não estou entendendo nada. Aí, você tem que entender que a mesma mensagem, conforme o público, o filtro dos seus ouvidos, se o Espírito Santo não atender e não mudar o nosso coração, nós ouviremos de acordo com o estado da nossa alma. Você pode falar Jesus e as pessoas vão entender de acordo com o estado da sua alma. Mas a nossa responsabilidade é vir falar Jesus. Mas você tem que entender que nem todo mundo vai ouvir Jesus. Por quê? Porque a gente tem que vir, Senhor, o Senhor abriu o meu entendimento, abra daquele que está do meu lado. Nós vamos participar da ceia. Você já participou da ceia orando para que quem estivesse do seu lado tivesse o mesmo entendimento que Deus te deu? Senhor, eu vou participar da ceia do Senhor. E às vezes vejo que tem pessoas que não participam. Dê graça a ela. Abençoa o coração dela. Eu não sei o que ela está passando, mas dê graça a ela. Para quê? Eu estou me alimentando daquele que eu não encontro em lugar nenhum. Mas ela está perdendo uma grande oportunidade na frente. Quase como o jovem rico, que era dono de muitas propriedades e foi embora triste. Mas o verbo divino, o Deus encarnado, passou na frente dele. Jesus passou na frente de muita gente deixou. Senhor, passe na frente das pessoas nessa noite, na ceia, mas abre o coração de todo mundo. Que haja pessoas que gritem, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero participar da ceia. Irmão, se você não fez pública a profissão de fé e quer participar da ceia, procure um dos presbíteros da igreja e diga, eu quero participar para ontem. Eu entendi quem o Senhor é. Eu quero participar de um privilégio como esse, de comer e beber a carne e o sangue de Jesus Cristo. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Mas se ele fez, não feche a sua boca, abra. E se você está do lado, ore para que Deus faça naquele que eventualmente está com o coração fechado. Eu preciso terminar. Capítulo 2, verso 5, vamos ver se eu não errei, de Atos, abra lá, por gentileza. Atos 2, 5. Opa. Atos 2, 5. Isso. Estou achando que eu errei aqui, vamos ver. Acho que não é 2 não, hein? Eu vou ler o texto aqui porque eu acho que eu anotei errado. Deixa eu ver aqui, Atos 2, 5. Não é não. Mas o texto eu anotei aqui, eu só não vou procurar, deixa eu adiantar aqui. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Só a nata. E, pondo-se perante eles, os arguíram, dizendo, com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Então, o que aconteceu é que pessoas que estão ouvindo sobre Jesus Cristo começam a questionar aqueles que falam em nome de Jesus Cristo. Lá na frente, o que vai acontecer? Prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Eles vão agir para calar a boca daqueles que falam em nome de Jesus Cristo. Mais adiante, açoitaram os apóstolos e ordenaram que não falassem em nome de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, você tem Caim matou Abel. E o sangue de Abel, no livro de Hebreus, ainda fala até o dia de hoje. Por quê? Porque o objetivo era calar a voz daquele que fala em nome de Deus. E, no final das contas, nós temos o resultado, lançando fora da cidade, apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito, e, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo, Senhor, não lhes impute esse pecado. E, com essas palavras, ele morreu. O que significa? Que nós temos várias reações diante da mesma mensagem. Várias reações diante da mesma verbalização de sempre. Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que vocês mataram. E aí, lá no verso 37, ele mostra a reação de um grupo de pessoas, que disse assim, o que faremos? E ele diz, arrependa-se, entregue a vida para Jesus Cristo, e um monte de gente se arrependeu. E a gente gosta de lembrar de Atos assim. Mas eu queria lembrar de Atos, que tem um monte de outras pessoas que não se arrependeram. Pessoas que reagiram contra, que não entenderam o que estava acontecendo, ficavam até admiradas, mas nem todo mundo que estava admirado se arrependeu aos pés dos apóstolos. O que isso significa? Que Deus está chamando a sua igreja para ser, entre outras coisas, uma igreja evangelizadora.
Através do quê? Do culto a Deus. Porque no culto eu aprendo para saber o que eu não sei, para andar caminhos que eu ainda não entendo e não ando. No culto eu me preocupo com os meus irmãos. Mas no culto eu venho falar das grandezas de Deus, porque Ele é o que eu não encontro em lugar nenhum. E no culto, então, eu chamo as pessoas para aprenderem aquilo que eu estou aprendendo. Então, uma igreja que entendeu o que está fazendo no culto é uma igreja que naturalmente deve ser uma igreja evangelizadora. Porque o culto, segundo Tim Keller, eu concordo em letra, número e gênero, ele deve ser todo culto evangelístico, impactando crentes e descrentes. Eu pergunto, qual foi a última vez que você chamou alguém para participar do culto com você? Esqueça os programas de evangelismo da igreja, esqueça as manifestações do Atalaia, esqueça quando a gente tem que ir na Associação Viver. Você chamar alguém do seu trabalho para vir, vem junto comigo ver o que está acontecendo comigo. É o que acontecia com os apóstolos, quando Jesus começou a chamar, cara, achei o homem, o Cordeiro de Deus, achei o Messias, encontrei o prometido, você tem que ouvir o que eu estou ouvindo. E eles pegavam na mão dos caras e vamos lá junto comigo. Não é assim, vai lá, ouve lá, depois você volta aqui e me fala. Vem junto comigo. Falei? Não é homem? Não é o cara? Não aprende coisa diferente? Aprende, eita. E o que a gente vai fazer? Aprender de novo, e de novo, e de novo, porque ele é uma fonte inesgotável de aprendizado. O meu desejo, e o nosso desejo como conselho da igreja, é que a gente entenda esses 4 pilares que fazem parte da igreja, para ter uma vida espiritual saudável. E um deles é cultuar a Deus. Porque no culto tem várias dessas razões para estarmos juntos. Eu espero que a gente venha cultuar a Deus, e entenda e preste atenção. Você não precisa prestar conta para mim, não tem nada a ver com isso, não. Você diante de Deus. Eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Eu vim guardar o meu coração. Meu coração é perdido, mas eu fui achado, mas eu preciso guardar o meu coração. Senhor, muda a minha alma, eu quero participar da tua ceia. Senhor, eu estou aprendendo coisas e caminhos que eu estou longe, me ajuda, Senhor, me dá graça, eu preciso. E ao mesmo tempo, meu irmão, cadê meu irmão? Tem uma criança, né, uma história da África, de uma criança levando, uma criança pequena, tipo de 7 anos, levando um bebezinho. E aí é quase que desproporcional o tamanho do corpo. Uma criança de 7 anos com um bebezinho. Aquele bebezinho fica enorme. Na mão do adulto fica pequeno, mas na mão de uma criança fica enorme. E alguém pergunta para ele, mas não é pesado? E o irmão diz, não, é meu irmão. Em vez de você perguntar se eu visitei alguém, se preocupe com seu irmão. É seu irmão. É pesado? Não, é seu irmão. Eu vou ligar para ele. Eu vou orar por ele. Eu vou orar com ele. Eu vou interceder por ele. Eu vou lá na casa dele. Eu vou ser instrumento de Deus para aproximar. É isso que a gente está fazendo no culto, irmão. Se não for isso, não é uma grande família. Ou, quem sabe, é uma grande família meia aí com coisas que precisam ser arrumadas. Tá bom? Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, pela tua voz. Louvado seja o teu nome, porque aprendemos coisas, ficamos atônitos, admirados, perplexos, mas queremos mais do que isso. Queremos ser transformados. Queremos ter um novo coração. Nós não dominamos o nosso coração, mas o Senhor domina todas as coisas, que dirá o coração dos reis, que leva de um lado para o outro conforme lhe apraz. Então guarda o nosso coração, Pai. Ele é precioso, nós não temos competência para guardá-lo. Guarda o nosso coração, porque o Senhor faz isso melhor do que nós. Ajuda-nos como igreja do Cruzeiro a virmos cultuar o Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não encontramos em nenhum outro lugar aquilo que encontramos no Senhor. O Senhor tem virtudes que são dignas de serem enfatizadas, de cantarmos essas virtudes. E nós queremos cantar porque nós nos impressionamos, assim como Pedro, de saber que o Senhor é completamente diferente de nós, mas que o Senhor habita no nosso meio e que Jesus Cristo está junto conosco. Obrigado, Pai. É muita bondade, muita misericórdia. Então, nos ajuda a virmos aqui, junto com Jesus, cantar louvores ao Teu nome e a trazermos e nos preocuparmos com os nossos irmãos
e com aqueles que eventualmente ainda não entenderam da importância que é estar diante do Senhor. Faz dessa igreja, com todas essas nuances, ó Deus, uma igreja que se preocupa em entender que no culto ele existe naturalmente um espaço evangelístico. Porque quem deve ouvir a sua voz? Crentes e descrentes. E, portanto, quais serão as reações de crentes e descrentes? E crentes e descrentes, e nós crentes, na verdade, nos colocamos diante do Senhor para que crentes e descrentes sejam alcançados pelo Teu Espírito e possamos ouvir Jesus como Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e isso cortar a nossa alma e poder vir a entregarmos a nossa vida ao Senhor. Dá-nos graça, para que a graça nunca seja dada de graça em vão, mas que possamos perceber o alto preço dela, o valor que existe nela, e não só apreciarmos, aprendermos, mas também trazemos outros para testemunharmos sobre essa graça. Muito obrigado, Deus, e que o culto na Igreja do Cruzeiro seja cada vez mais um culto, entre outras coisas, evangelístico, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, até a noite, Deus quiser.